Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa, estou aqui com o Márcio Gomes. E para quem tá vendo, viu que o Márcio voltou de uma viagem num cruzeiro, por isso que ele tá com máscara, né? Uma viagem no cruzeiro pro Congo. República Democrática do Congo, exatamente. Sabemos que não é só Congo. Agora. Podem me chamar de preconceito, mas pra mim é tudo mazembe. É tudo mazembe. Flávia Simões. Olá. Tudo bem. Estamos aqui para falar de Dia D, Disclosure Day, novo filme de um diretor que está começando. Ele se chama Steven Spielberg. E é mais um filme de ET do Spielberg, né? O Spielberg já tinha feito filme de ET bonzinho, já tinha feito filme de ET malvado, já tinha feito filme de ET... que a gente não sabia se era bonzinho ou se era malvado. E agora a gente vai falar que tipo de ET é esse, né? Então, vamos subir a trilha aí para falar logo de Dia D. Bom, vamos lá. Dia D, né? Eu até fui ver se era o Dia D, e não, é sem o artigo, né? É só Dia D. Disclosure Day. Disclosure Day, que não é exatamente. Eu entendo a tradução, mas não é exatamente a mesma Qual é coisa, a tradução? né? Ah, Dia D, claro. Não, a tradução é Dia da Revelação, né? No caso, Disclosure Como seria se fosse o Dia da Revelação, né? Não é uma sequel do Soldado Ryan? Não é. Como eu já disse, né? Filme dirigido pelo Spielberg, tá com 79 aninhos, né? Já fez muita coisa boa, fez algumas coisas ruins, mas fez muito mais coisa boa do que ruim. Agora, ele retoma, né, o filme, essa temática da relação com os alienígenas, ele que já tinha feito ET, antes até do ET tinha feito Contatos Imediatos. Tem também o Guerra dos Mundos, acho que é Guerra dos de Mundos. ET, acho que é isso, né? Isso, eu me lembro. E tem um do Indiana Jones, a caveira lá, que também tem uns ET, né? Sem querer dar spoiler, mas é paralelo. Cita. O elenco é Josh Connor, que é um cara que vem em ascensão aí, né? Bem bom ator, na verdade, né? Tinha um filme da MUBI que tu falou dele, né? Que era bom, acho que não é os Caboclos, Não é Caboclos, mas eu vou me lembrar e já... Mas é uma coisa assim, né? eu já... É uma coisa assim, né? É bom o filme, mas eu me esqueci o nome. Filme que se passa na Itália, né? Isso. Tem outro filme dele que é o filme que ele fracassa num assalto a banco, que também é bem elogiado. Esse eu não vou lembrar o nome agora também. Mas enfim, ele é o cara do... com Kazandaia. Exato, e ele é o cara do Rivais também, né? Então, assim, não vou nem dizer prestem atenção nesse nome, porque é um cara que já vem aí. Laquimera. Eu confundi com Os Colonos, então. É Laquimera e esse outro que tu falou do assalto a banco é The Mastermind. The Mastermind, isso. Ele fez o último Lives Out também. Verdade, ele era o padre, né? Que aqui verdade. Que aqui ficou... Vivo ou Morto, uma coisa assim. Isso, Nome bem Sessão da Tarde. Assim. O Entre Facas e Segredos lá, a trilogia do Ryan Johnson. Da Netflix, do Ryan Johnson. O que é uma tristeza, porque só o primeiro é realmente bom. Eu não achei esse último ruim, cara. Não é ruim, o primeiro mas é o melhor. primeiro é o melhor. O primeiro é melhor. É bom. Mas os outros são legais. Não, o segundo achei. Tu achou ruim o segundo? Eu gostei daí. Né? Não é só o Josh Connor que tá nesse filme, né? Talvez ele seja desse elenco principal o menos conhecido do grande público, digamos assim, porque tem a Emily Blunt, né, que recentemente estava aí no Diabo Veste Prada e, sei lá, trocentos outros filmes. A Emily Blunt já é bem estabelecida, né, em Hollywood. E o Colin Firth também, né, que eu tava em dúvida, boa parte do filme, se era ele mesmo ou não, né, não sabia, né, Colin Firth de barba, eu pelo menos não lembro, assim. Não fazendo o jeito querido do Bridget Jones lá, nem do Eu sabia desde o primeiro. Nem do Simplesmente Amor. Tem Como Domingo, né? E o Como Domingo, que tal qual Euforia, aparentemente tinha lá 2, 3 datas para gravar e gravou tudo no mesmo, quase tudo no mesmo cenário. Né? E tem a filha do Bono também, que tá aí de novo. Pois é, né? Ela é a mesma daquele seriado da Nicole Kidman na Netflix, né? Eve Helson. Isso, eu tava em dúvida, porque tem uma outra menina que eu acho muito parecida com ela, mas aí quando ela apareceu ali eu fiquei de ser a filha do Bono, né?
Sobre o que se trata o filme? ET. Ele basicamente ETs. Mas a premissa, e ontem eu tava comentando, a Flávia estava comentando isso na volta, que a Flávia chegou ali, 2 minutos atrasada. 2 minutos atrasada. E aí a Flávia não sabia se tinha alguma informação no começo que ela estava se sentindo perdida ou não. Não. Ele propositadamente começa de um jeito que tu não tá sabendo muito bem o que tá acontecendo, mas a grosso modo é um grupo de pessoas ali que quer revelar uma grande verdade para o mundo, que vai mudar a história do mundo. E aí tem uma empresa, não é o governo, mas é uma empresa paga pelo governo, uma terceirizada, né? Que está tentando impedir essa notícia de vir à tona. E, obviamente, a notícia é sobre ETs. Como é que vocês acham que nosso velhinho preferido se deu nessa sua 4ª empreitada envolvendo ETs? Do Spielberg tá numa vibe meio Paul McCartney, assim, né? Tá lançando esses produtos novos, assim, mas com um caráter de nostalgia. Às vezes funciona melhor. Eu não sou muito fã do Fabelmans, mas eu acho que o Fabelmans é melhor do que esse filme. Adoro Fabelmans. Eu sei que tu gosta bastante. Não acho ruim, eu acho um bom filme, mas acho que o Spielberg já fez melhores, assim. Esse filme, a primeira metade eu gostei bastante, assim, porque tem todas as características de filme do Spielberg. Ele emula muita coisa do ET, né? Aquela coisa de, embora não sejam as crianças, mas é uma galera que quer ali... digo defender os alienígenas, mas quer fazer essa grande revelação, e tu tem um grupo de malvadões ali que querem impedir essa verdade de chegar à tona. Então fica aquele jogo de gato e rato, né? Os caras indo atrás desse grupo quase terrorista, assim, que faz um roubo de arquivo de dados. Só que a segunda metade do filme ali, que é a parte quando acontece a grande revelação ali da história, que pra mim não é uma grande revelação, aí o filme perde um pouco, assim, né? Eu não vou falar muito agora, porque acho que a gente não tá na parte dos spoilers ainda, né? Sobre o que exatamente é que ele revela no final, mas o filme constrói toda uma expectativa e nada do que surge ali depois me parece ser algo que compense tudo aquilo que foi criado antes. Nada diferente do que tu imagina num filme de ET, ou que tu já viu em tantos arquivos que o Pentágono lançou nos últimos tempos, assim. Então ele promete uma grande grande revelação. Ou que influências no interior de Goiás não estejam fazendo. Não que eu queira que o Spielberg seja um Jordan Peele e que traga a questão dos ETs de uma forma mais terror, ou dark, ou inovador, enfim, não é essa a história. Mas tu consegue fazer um filme emocionante de alienígenas, ele mesmo já fez com ET, né? Trazendo algum elemento diferente. O próprio A Chegada, aquele filme com a Amy Adamson, também é um filme, para mim, bem melhor do que esse. Durante um tempo, nas entrevistas do Spielberg, falaram que poderia ser uma sequência natural do Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Tem alguém comentando que é uma sequência do próprio ET. Para mim, o Contatos Imediatos de Terceiro Grau tem toda uma questão meio paranoica do Richard Dreyfuss ali, e que dá todo um sentido ao filme que nesse filme não tem. Ele é completamente deixado de lado. Tem a angústia dos personagens principais, de uma coisa que tu não sabe muito bem o que é, mas tu imagina, porque afinal de contas, pelo desenrolar da história, tu vai deduzindo o que tá acontecendo, e no final tu descobre que é exatamente aquilo. Acho que quase no começo, né? Não sei se é no final, quando ele tem a namorada ali do Josh Connery, e ele mostra pra ela um vídeo, e ali já tá meio não, mas a questão não chega a ser lá adiante. Não, mas a questão de como ele tá linkado com a história, e como a personagem da Amy Blunt tá ligado com a história. Tu mais ou menos imagina o que é, mas isso não fica claro. Então eu acho que o filme perde um pouco, fora outras coisas que eu acho que são histórias que começam a ser contadas e que são deixadas pela metade, assim. Por exemplo, toda a discussão sobre religião que vem com o filme, que é uma discussão até realmente interessante. Muita gente, quando fala dessa coisa de revelação de ET, fala que isso vai mudar muito a história do próprio cristianismo, porque vai revelar que a gente não tá aqui, que nós não somos o povo eleito de Deus, enfim. O filme tenta dar um desdobre nessa história, com um núcleo que é de umas freirinhas de um mosteiro ali, né? Que é um pouco a história da personagem que é a namorada do Josh O'Connor, a filha do Bono, essa Evie Hansen.
Só que essa história, ela caminha até metade do filme, depois ela simplesmente desaparece da história. E volta na cena final ali, meio que assistindo com todo mundo tudo que tá se desenrolando. Então meio que tu começa a lidar com essa questão da religião, daí não sei se tu não chega a uma conclusão ou se tu acha que tu deu uma conclusão plausível no meio do filme, então tu abandona essa história e volta pra questão da investigação. Da mesma forma, os bonzinhos, os malzinhos no final, que são os bandidos do filme, não são tão bandidos. Tem uma outra questão também com a história que me incomodou. Eu não sei, acho que até caracteriza um pouco de spoiler, assim, mas é um spoiler bem leve, acho que dá pra dar aqui. Quem não quiser ouvir, passa um minuto pra frente, que é a parte em que as pessoas adquirem formas de pessoas passadas, assim. Como se, sei lá, eu aqui pro Carlos me tornasse, não sei, o Carlos, pra mim, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito, assim. Tô falando com o Carlos, de repente o Carlos vira o Renato Portaluppi, né? É um pouco isso, assim. Cada um. E daí... E, tipo, só que não explica como isso é feito, em nenhum momento, ou por que que isso é feito, sabe? Por que que tem essa manobra ali no filme. Então, acho que fica várias coisas pendentes, e o filme, em vez de desembocar numa questão de ficção científica, que é o que ele promete praticamente o filme todo, ele cai pra uma vibe meio fantasia, né? E aí eu acho que ele se conecta muito com o ET, mas o ET era um filme que tu podia ver como adulto, mas era um filme mais infantil. Em tese, não é o caso desse, assim. E daí tem todas umas histórias com os animais ali, que, sabe... Enfim. Enfim. Então, em linhas gerais, eu acho que é um filme que ele não é ruim, mas eu acho que eu esperava bem mais pelo trailer, pelo que o Spielberg prometia e de tudo que vinha se falando ao longo do tempo. Assim. Eu acho que se salvam são as grandes atuações. Eu acho que tanto o Josh O'Connor tá muito bem, a Emily Blunt, de novo, muito bem. Muito provavelmente vai beliscar algum Oscar. Também tem o... Eu não vou lembrar o nome dele, mas é o filho do Kurt Russell. Né? Eu acho que a Emily Blunt vai pegar alguma indicação pro Oscar, ou com esse filme, ou com o Diabo Veste Prada. E... Enfim, em linhas gerais é isso. Eu não gostei. Ponto. Bom, vamos lá. Dito isso. Não, eu concordo bastante com o que o Márcio disse. Eu cheguei 2 minutos atrasada, então eu passei boa parte do filme, eu acho que até a metade, assim, 2/4, 3/4 do filme, pensando se eu não tava perdendo alguma coisa, se eu não tava entendendo alguma coisa. E eu acho que até esse ponto é o ponto que me prendeu, assim. Que eu via, e aí eu acho que ele faz as cenas de ação bem feitas. Eu gosto, mas isso das histórias, elas vão... Que vai tudo começando, não sei, eu tenho a sensação de que eu tava esperando uma coisa muito legal acontecer, e pra mim só não aconteceu, assim. E aí... E isso foi me deixando incomodada, principalmente quando a gente chega ali na terceira parte do filme, ou última parte do filme, em que eles têm a revelação de tudo, porque eu não sei falar as coisas sem dar spoiler, mas enfim, quando eles têm a revelação do porquê que os dois principais são os dois escolhidos, e a forma como isso foi feita, e o que isso quer dizer, e aí eu já acho que entra num pouco da fantasia de spoiler, não tão spoiler também, deles terem assim... de um objeto, de uma pedra, até ali um poder especial que faz coisas mirabolantes. Eu perco um pouco o propósito e de entender, por exemplo, o que os ET estão fazendo aqui. O que eles querem aqui, exatamente? Eles querem ser bons, mas por quê? Não tô entendendo. O que eles estão fazendo aqui? Qual é o objetivo? É se comunicar? É só se comunicar? Não sei. O filme, ele não me pegou. E aí chegou um ponto em que eu só queria que acabasse. Pra ser bem sincera. Mas é o Spielberg. Tá, mas daí eu vejo ET, que eu acho bom. Porque eu achei que 2h25, 2h20 é demais, gente. Não precisa. Pra mim não precisava. Pra mim só não precisava. Entende? E eu acho que fica... Ele vai ficando maçante ao ponto, pra mim, né? Porque daí eu acho que a partir do momento em que eles revelam um mistério de é exatamente isso, e uma coisa que é bom é que se tu viu o filme como eu, Perdida, no final, pelo menos, eles explicam tintim por tintim, bem tintim por tintim, não tem nada que fica, né? É isso, isso e isso. O filme se perde, eu não gostei, gente. Desculpa, me perdoem. E o Márcio disse bastante, assim, das minhas compreensões do filme. Então, vamos lá, Carlos, que eu acho que é o que gostou mais. Provavelmente. Eu tava tentando só buscar aqui... Porque esse filme é meio que um Dream Team também, né? Que eles juntaram. Tem o Spielberg, obviamente, na direção.
A música é do John Williams, que é tipo só o cara que fez todos os maiores temas. Provavelmente 80% dos temas musicais de filmes que você conhece foram feitos pelo John Williams. Star Wars, Superman, Esqueceram de Mim, Harry Potter, Tubarão, Indiana Jones, todos esses. O roteirista é o David Koepp, que também fez várias coisas com o Spielberg. Isso que eu tava buscando aqui. Ele fez Jurassic Park, e fora do Spielberg, né? Fez Missão Impossível. Há uns tempos atrás, aquele Código Preto com a Kate Blanchett, que eu acho bem bom aquele filme também. legal. Uma pausa. Isso do. Aí o Carlos falou do Jurassic Park, né? E o que o Marto falou da fantasia, da misturar ficção científica com fantasia e tu não saber o que esperar. E eu acho que foi uma junção que me incomoda. Eu não gosto. Ou a gente tá fazendo um filme de ficção científica. Pô, que eu acho ficção científica e eu tô pensando, estou vendo uma ficção científica. Ou eu estou vendo uma coisa mais fantasia. E eu acho que em um determinado momento, quando eles adquirem ali uns poderes especial, quando entra ali os animal, quando, sabe, se perde nessa mistura e que eu acho que não fica bom. Desculpa, pode continuar. Não, só pra completar aqui, e o resto do Dream Team é a fotografia que é do Janusz Kaminski, que já trabalhou com ele no Soldado Ryan, na Lista de Schindler, enfim, né? Tipo assim, eles juntaram a nata a nata técnica, assim, digamos. E o elenco também é muito bom. Talvez eu esperasse mais também, que nem vocês. Mas assim, se eu for falar, eu não consigo elencar tantas coisas ruins, assim. Mas assim, o filme também não me pegou. Eu consigo ver os méritos dele. Eu até, quando começaram a sair as críticas, achei que, pelo que a gente estava conversando e o pessoal conversando, a galera ia dar mais pau. Acho que não. A média tá, até a última vez que eu olhei no Metacritic tava em 7.3, assim, o que eu acho ok, assim, pra mim tá mais ou menos nessa faixa ali. Acho ele um filme nota 7. Uma arrancada, né? De repente, se tu já larga com 7.3. Não, mas ele largou com menos. Ele subiu. largou com 60 e poucos e depois subiu. Ah, bom. É que a gente tá no estúdio aqui e o estúdio nem sempre a internet é tão boa. Ele já tá com 74, na verdade, ele tá aumentando. E assim, e o que eu achei estranho até é porque porque assim, o Metacritic, que a galera que nos assiste sabe, ou que nos ouve sabe, mas enfim, pra quem não sabe, é um agregador de críticas, ele vai pegando todas as críticas lá de jornais americanos e ingleses, principalmente. Só que ele botam todos, né? Então eu meio que faço uma limpa, assim, de sites menos conhecidos, fico atento aos mais conhecidos. Mas aí eu tava vendo, assim, Boston Globe, nota 10. Aí o que mais tinha? Hollywood Reporter, nota 9. Tinha mais um desses grandes que deu nota alta. O USA Today, 8.8. Washington Post, 8.8. A Empire tinha dado 8. The Guardian, 8. A Rolling Stone... Até a hora que eu vi ainda não tinha saído o New York Times, que é geralmente o mais crítico de todos. A Variety deu 7, vamos ver se já ainda não... Ou coisa deu muito baixo ou não ainda não tem a do The New York Times. Mas eu não acho que seja um nota 10, mas também não acho que seja um nota 5, assim, respeitando já que eu acho que vai vir um nota 5 por parte de vocês, ou menos. Pra mim ele é um nota 7, assim. Mas assim, ele não me fisgou como outros filmes do Spielberg. Mas assim, eu vejo alguns méritos. Por exemplo, é o 4º filme dele sobre a temática e eu acho que ele não se repete. Ele é diferente de todos esses outros filmes. Eu acho que ele é diferente do ET, ele é diferente do Contatos Imediatos, ele é muito diferente do Guerra dos Mundos. E eu acho... Eu tava vendo uma entrevista do Spielberg pra Associated... Pra FP ou pra AP? Acho que era pra AP. No YouTube, e ele fala que o cara meio que entrando no assunto, se ele acredita, se ele não acredita no tema e tal, e ele diz que Acho que ele passou a acredita, acreditar mais e tal, antes que ele antes dizia que acreditava, mas não conseguia cravar não era muito enfático nisso, porque dizia, eu nunca ia falar se não tivesse uma prova. Hoje em dia, essa prova não tem, mas as circunstâncias apontam mais para isso e tal. E aí ele diz que ele não chama o gênero de ficção científica. Ele chama de... Como é que ficaria na tradução? Especulação científica. Ele troca o ficção pela especulação, assim.
E esse filme, ele é um filme meio também... Meio não, né? Eu acho ele bem... E acho que o tom dele é um pouco esse. E aí eu não sei se o que... Talvez um filme desse gênero eu esperasse que me fisgasse mais. Ele é meio que um filme de teoria da conspiração. Na entrevista eles falam bastante num filme muito bom e no outro não tão bom, mas talvez mais conhecido também. Eles falam tanto no Todos os Homens do Presidente quanto no Dossiê Pelicano, que é aquele do Denzel Washington com a Julia Roberts. O filme ele tem esse tom de teoria da conspiração, só que eu acho que como eles meio que entregam logo no começo sobre o que é tudo, tem a surpresa final em relação aos personagens. Eles não são ETs, tá? Antes que spoiler inverso. Os personagens principais que tá falando. Isso, Não, basicamente assim, ninguém ali é um... Sabe qual é a série? Reptiliano. A série V, aquela que tu descobre que o cara é uma... Eu tenho um reptiliano. comentário sobre isso. Que a gente pode falar na parte do spoiler. Então, assim, eu acho que ele meio que já entrega o tema no começo, que às vezes esses filmes de teoria da conspiração, tu vai descobrindo ao longo da trama que, tipo assim, tu puxou o negócio aqui e é um treco muito maior. Então ele não... Acho que ele não me fisgou por causa disso. Ao mesmo tempo... Que é o caso do Bugônia, né? Que é o caso do Bugônia, exatamente. Que se tu for ver, é um filme da mesma temática, só que com visões diametralmente opostas. Mas ao mesmo tempo, a vantagem de ter um diretor bom nisso aí é que ele te mantém entretido com o filme, assim. Por mais que eu quisesse estar gostando mais, e aí é um problema meu ontem, eu tava com muito sono, mas não por causa do filme, mas porque, enfim, função de Copa, não tô conseguindo dormir direito. Então tinha horas que eu tava difícil, mas, enfim, consegui não pescar nesse filme. Só que quando vai chegando mais pra frente, eu acho que ele fica um filme... Eu não quero ser preconceituoso aqui, mas ele fica... Ele tenta fazer uma visão do mundo que já mudou bastante a partir de alguém que tá ali nos seus 80 anos, sabe? Então, assim, acho que a visão de mundo do Spielberg... Talvez o mundo já tenha evoluído um pouco mais, assim. Ele dá um papel-chave para televisão que hoje não tem mais esse papel-chave, sabe? Eu brinquei assim no final, assim, grande defeito, grande furo desse filme é que em vez deles estarem brigando para transmitir a verdade por um canal de TV, eles estariam transmitindo, na melhor das hipóteses, pela Cazé TV, sabe? YouTube, né? Pelo YouTube. E mesmo assim, a gente sabe como tem muita coisa nesse sentido, a gente duvidaria. E os malvados, que não são tão malvados assim, mas pelo menos o Spielberg já voltou a botar arma no filme, né? Que o Spielberg teve aquela fase dele de relançar o ET e apagar as armas, trocar a arma por walkie-talkie, né? O ET é barbada, queria ver ele fazer isso no Soldado Ryan. Então, assim, pelo menos ele já tem esse tom, assim. Ele consegue... Os vilões que não são tão malévolos, assim... seria muito fácil, simplesmente, depois o governo dizer, não, isso é tudo... Ainda mais na era que a gente vive de inteligência artificial. Não, nada disso é fake. Mas, enfim, tem outras coisas que eu quero falar mais, mas aí... Deixa pra parte dos spoilers. Eu acho que ele... Talvez pra mim o problema seja ele não ter encontrado o tom certo entre um filme teoria de conspiração mais sério e uma coisa meio fábula, assim. Equilibrar essa teoria da conspiração com a fantasia é que a linha tênue ali acho que não pegou tanto. Acho que o que eu ia falar mais aqui também configura spoiler. Não configura spoiler, porque, enfim, mas vamos deixar pra falar mais na parte dos spoilers. Gosto das atuações, como eu já disse, o Josh Connor eu acho muito, muito bom ator. A Emily Blunt a gente já conhece. O Como no Mingo eu gosto, mas às vezes eu acho que ele tá fazendo sempre a mesma coisa, assim.
Cenas de ação, as cenas tem pelo menos 2 cenas que são muito boas. Uma cena ali sabe aqueles spoilers sem contexto? Tem uma cena do trem e a cena da casa, por assim dizer. Gosto muito do jeito que ela é filmada. Assim, o Spielberg é muito bom diretor. Tecnicamente tem que tirar. As cenas são ótimas. Até o começo do filme na luta livre ali também. Então, assim, tecnicamente o Spielberg... O cara sabe dirigir, assim. E por todas as entrevistas, porque eu achei, assim, lá pelas tantas eu pensei assim, esse ano vem um filme foda do Spielberg. Enquanto eu via esse filme, que não era esse. Porque às vezes eu penso assim, às vezes o Spielberg faz um filme pra ganhar muito dinheiro e aí dizer pro estúdio, sabe, ó, eu vou fazer o Jurassic Park e vocês vão encher os cofres de dinheiro. Mas aí depois deixa eu fazer a Lista de Schindler, que é o filme que eu quiser, do jeito que eu quiser. Bem que o Spielberg chegou num momento da carreira dele que ele pode fazer o filme que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque mesmo se a Universal, a Amblin, não, porque a Amblin é dele, mas mesmo que um grande estúdio desses não queira, e se ele levantar o dedo e dizer assim, tem um projeto, quem quer bancar, a Apple, a Amazon e a Netflix vão morrer brigando para ver quem... Isso também é interessante na entrevista, que ele fala que ele não é contra o streaming, sabe? Aquela época que teve todo o Scorsese um pouco, mas principalmente o Nolan, né? Filme não pode ser visto no celular. E o Spielberg mesmo fala, eu apoio muito, ainda não fiz o filme, talvez faça em algum momento, mas ele fala que provavelmente o próximo filme dele... E aí o entrevistador diz assim, é curioso que nunca tenha sido ainda esse filme, né, dada a carreira do Spielberg, mas já fico com expectativas altas, muito provavelmente o próximo filme dele vai ser um faroeste. Mas enfim, vamos entrar na parte dos spoilers e aí a gente fala com mais clareza. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Qual parte de spoilers vocês querem falar primeiro? Vocês falaram ali dos animais. Pode ser uma não justificativa, mas eles dão uma justificativa, né? Que é uma questão de não ter uma... Sim. A comunicação dos ETs ali no começo eles parecem animais que é pra a zona de estranheza ficar menor, né? Não assustar ninguém. Não assustar ninguém. De fato, eu acho que eles não explicam o que vieram fazer aqui, mas assim, eu gosto, por exemplo, do fato deles abordarem, tipo assim, estão torturando os bichos, cara. Essa é a questão que eu acho que... Uma das coisas que eu acho que ele acerta, e a gente sempre fala, não em relação a ET, mas em relação a IA, né? Sim. Nós vamos escravizar as IAs vão nos escravizar. Então é muito mais fácil a gente escravizar as IAs do que o contrário. Assim como a questão dos ETs, é muito mais fácil a gente pegar os bichos e torturar para estudo do que eles fazerem isso. Porque a gente já faz isso normalmente. Então seria só um passo... um ponto acertado. Seria um passo porque sempre normal na evolução os ETs nos levam para algum lugar e fazem estudos. Não, a gente faz isso e aqui. E a gente tá fazendo isso nos ETs. A outra coisa que eu vejo que o Carlos comentou ali, que é um pouco também essa questão da ingenuidade do filme, né? Que é essa coisa da defesa, que o filme, como o Carlos comentou, é uma grande teoria da conspiração, que no final se prova verdadeira, né? Mas no final essa teoria da conspiração acredita que simplesmente divulgando isso tudo pela televisão, que não faz nenhum sentido, né? Mas enfim, que divulgando isso pela TV, as pessoas vão acreditar, vão se embasbacar e ninguém vai desacreditar. E é todo mundo. E é todo mundo ao mesmo tempo. O mundo inteiro. É como a gente viu o 11 de setembro. Mas não é como a gente vê as coisas agora. O 11 de setembro todo mundo viu na TV e quase todo mundo ao mesmo tempo, né? Pois é, mas agora tu deu um exemplo que eu tendo a ficar a favor do filme. Tu realmente... E assim... Mas é que assim, hoje, por exemplo, a gente vou dar exemplo, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, amanhã começa a Copa do Mundo. Copa do Mundo que foi um grande evento de TV em toda a sua história, desde a década de 70 ali, quando a TV entrou forte antigamente era um programa de rádio, era um evento de rádio, depois virou TV. Hoje, a maioria das pessoas vai ver isso aí pelo YouTube. Ou pelo celular, mas pelo eles tablet. veem pelo celular ali também. Mas eles veem a TV pelo celular e não os canais. Mas a gente brincou, quem ia fazer essa transmissão não era a jornalista do Tempo ali, ia ser a Virgínia Fonseca, né? E, né, que seriam... Mas é que eu acho que esse foi um dos pontos que não me incomoda tanto, porque eu acho que, no geral, apesar de, sim, nós não temos essa cultura mais, o YouTube, ele vem muito forte,
eu acho que, apesar de todos os pesares, quando a gente tem alguma grande novidade ou alguma grande coisa, as pessoas, de alguma forma ou de outra, a TV ainda atua, ela ainda faz esse papel. Pode ser que não todas as pessoas vejam isso, mas ela ainda faz. Então, por exemplo, vou usar um exemplo da minha seara, né? Quando teve ali o julgamento do Bolsonaro, tá? Em algum momento, ou alguma grande novidade envolvendo política, em algum momento as pessoas vão se reunir na frente da TV, entendeu? Vai aparecer o plantão da Globo, vai chamar a musiquinha e as pessoas vão ver. A questão da diferença é que eu acho que elas não veem tudo ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas Sim. que vão estar vendo ao vivo no STF a transmissão do julgamento, tem outras que vão pegar os recortes nas redes sociais, tem outras que vão sentar na frente da TV e ver, tem umas que vão pegar pingado ou em sites que elas navegam. Mas vamos Cada imaginar. um Tudo bem, vai mas assim, pela sua plataforma. deixa eu pegar o exemplo que tu falou do 11. Talvez seja mais fácil para ele entregar o que ele quer entregar. Não, sim. Pois é. Mas Recurso, assim, ok. mas vamos tentar fazer um exercício de realidade. Na verdade, um exercício de imaginação. Ou um exercício de futurismo. Vocês concordam que se um dia tiver uma comprovação científica de vida fora da Terra, ela seria uma das maiores notícias de todos os tempos? Sim. Todos os tempos. Assim, a ponto de ter toda essa discussão religiosa de tipo assim, muda a história da humanidade. Com certeza. Tipo assim, e digamos que isso é uma imagem ao vivo. Tem uma nave pairando. Vamos lá, sobre todos. Não vamos botar na Casa Branca, tá? Vamos Isso botar. eu já acho meio. Mas acho que é enfim. muito mais fácil comprovar a vida alienígena como uma bactéria num cometa Não, do que uma nave pode ser. chegando. Mas enfim, mas o impacto. Que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. o impacto da cena. Mas enfim. Dando Digamos que, pegando a história do filme, tem uma nave que tá parada em. Sei lá, em qualquer lugar. Não na casa, porque os americanos sempre acham que a primeira Livramento. parada. Uma nave parou em Livramento. Gostaram? E aí a gente não sabe se é. Na verdade, ela parou no meio ali. A gente não sabe se é Livramento ou se é Ribeira. É uma nave. ZTzinho só fazer umas compras no free Isso, shop, exatamente. comprar uns whiskyzinhos ali, né? E se tem essa imagem ao vivo? Se não tiver todo mundo vendo ao mesmo tempo ao vivo, é o que eu mais consigo me aproximar de um fato que consiga unir todo mundo vendo uma mesma coisa ao vivo. A Copa do Mundo agora vai fazer isso. Não, a Copa do Mundo não pega. Claro tipo que pega. assim, A final da não, Copa do no Mundo pega. Brasil sim. Não, em qualquer lugar do mundo, menos nos Estados Unidos. Na Índia pega. É que menos nos Estados China Unidos é pega. muita coisa. Não, mas na tudo bem, China mas- pega. Acho que é a Copa do Mundo menos que o ZT. Tipo assim, por Não, exemplo... não tô dizendo Não, quantas eu te pessoas vão entendi. ver mais, entendeu? Mas eu tô dizendo que tem eventos que trazem essa Não, então, atenção assim, importante pra gente. Deixa eu vamos polir o nosso exercício. A decisão por pênaltis na Copa do Mundo. Tá. Porque daí é aquele momento. O jogo, às vezes, é muito espaçado, as pessoas se perdem na. A decisão de pênaltis parou. Enfim, um fato dessa dimensão, que a gente, por mais que fale, não consegue ter a dimensão exata do quanto isso seria importante e um ponto divisivo na história do mundo, faz um pouco mais crível aquela situação ali. Eu acho mais fácil de acreditar em todo mundo parado vendo a mesma coisa do que ser transmitido pela TV, por mais que eu também concorde com a Flávia, por mais que as pessoas vejam, se tiver uma TV parada, vai juntar Acho gente que na a frente. grande questão da ingenuidade pra mim é que hoje as pessoas não acreditam, né? Isso, Tipo, sim. as pessoas não acreditam que o homem chegou à Lua. Então vão acreditar que daqui a pouco Exatamente. tu trazer um ET pra frente dos microfones Aí e ele teria vai dar o- um discurso. Vai- Teria a teoria da conspiração sobre o filme da teoria da É conspiração. que daí eu acho que a gente entra em outro Que eu acho que o ponto do Bugônia filme resolve também. melhor isso do que esse Aham. filme, tá? Acho que a gente entra em outro ponto que Acho pra que o Bugônia mim, é melhor. que não me incomoda tanto a questão deles verem, que é... agora que a gente já tá nos spoilers, não, eles não são ETs, né? A Emily Blunt e o Mas em algum outro momento tu ator. achou que eles fossem? Não achei que eles fossem, mas eles são tocados por ET, gente. Eu Eles achei têm que- o cerne do DT, eles têm alguma Eu achei coisa que tinha do ET. alguém ali que era ET, que tava no meio dos caras ali. Achei que podia ter Não achei alguém que eles ali. são ET, mas tipo assim, eles foram os escolhidos pelos ET. E essa é a parte fantasia. Por quê? Essa é a parte Matrix do filme. Porque é Emily Blunt, né? Eu acho que... Porque assim, eles não foram escolhidos. E o que para mim pega um pouco é que eles não foram escolhidos naquele momento.
Eles foram escolhidos há muito tempo. Quando criança, mas assim, por que eles? O que é uma burrice por parte dos ETs. Desculpem os ETs, na verdade. Mas assim, tu tem 8 bilhões de pessoas no planeta, tu vai escolher duas. Duas? E se uma delas... É muito fácil uma delas morrer de acidente, outra pegar uma... Ter uma Não, doença, e outra coisa, entendeu? e depois, em determinado momento, Pra tipo assim... deixar claro, eram essas duas aí. O que eu achei, tá? Que o cara... Esqueci o nome dele, E as do nosso duas nos Estados personagem Unidos e do também. nosso ator. Com certeza. Josh O'Connor. Josh O'Connor. Pra mim, deu a entender que ele, pelo menos, vai ter uma vida, né? Tipo assim, o ET vai acontecer ali, ele tem o E o toque nome não do dá ET. pra esquecer porque ela fica falando Daniel Cannell, Daniel Cannell, Daniel Cannell, Ele vai ter uma vida ali, né? Vai ficar com a namorada dele, vai fazer alguma coisa, vai viver com os ET, vai fazer alguma coisa. A Emily Blunt se transforma completamente. Ela não é mais a mesma pessoa que ela era quando ela começou o filme. Ela é ETzada. Ela é, tipo assim, a voz... ela é a voz dos ET na Terra. Mas ela... Não, é que ela despertou, isso ele explica. Que ela que não tem como tu... Não, é que assim... Não tem como tu não mudar. É né? que o Connor, Sim, o personagem do Josh O'Connor, ele desperta, eles falam isso 15 minutos antes, 15 anos antes. Que é quando ele começa a entender a linguagem matemática, que em tese é a linguagem dos ETs, de uma hora para outra. Então tudo aquilo se E torna ele não muito sabe fácil. que aquilo é só uma linguagem. Tanto que ele diz assim, o cara diz assim, tu entende esse vídeo? Ele, claro, esse vídeo tá em inglês. A Emily Blunt, não, ela tá recém descobrindo tudo aquilo. Pra ela, o despertar dela foi quando começou o filme. Ela tá 2 dias com os poderes novos ali de conseguir traduzir todo mundo e antecipar as coisas, enfim. Mas assim, tem Coisa outros, meio tem Jim outros Gray, dois assim. temas que ele traz ali que eu acho interessante, por mais que talvez ele não tenha conseguido desenvolver bem, que é... O Guerra dos Mundos é um filme pós 11 de setembro. É uma visão muito mais pessimista. O ET, o contrário, é uma visão mais otimista impossível. O melhor filme de todos os tempos. E falando em formatos de ET, tá? Eu curto muito mais o do ET do que o formato do agora. É que o de agora é um meio que... É o padrão, ET. o padrão. É o ET padrão. É o ET enorme. padrão, É o ET de todo padrão. mundo. O ET enorme. É. O Contatos Imediatos era o que? Já não era tão pós-Vietnã, já era... Tá, era Mas era pós-Vietnã. mas era um período mais pessimista também ali, né? Esse, Pós-Watergate também. ele traz também uma urgência de que a gente está num momento, não digo horas finais, assim, mas tipo assim, o mundo vive um momento de Delicado. urgência. É. Sim. Ele trata muito de conexão e empatia. Né? Isso. E aí, esse era o ponto que eu ia falar. E eu também entendo a questão da ingenuidade e concordo. De tipo assim, ela só olhava e as pessoas... Mas tem um lance de empatia muito forte, que é a partir do momento que tu olha nos olhos dela, tanto que o cara fala uma hora lá, Não, olha. tipo, Não, olha. tirem ela de lá, mas não olhem nos olhos dela. E esse lance do Spielberg tratar tanto o momento que o mundo se encontra, quanto essa parada da empatia, são temas interessantes. Talvez não tenha muito desenvolvimento no filme, talvez não. Mas talvez outro diretor também nem Até desse porque pra isso. Né? Hoje eu acho que a questão principal não é a falta de empatia, né? Que às vezes as pessoas têm empatia demais com um lado. Como a gente tá muito polarizado, tu tem uma empatia. Sim, vira uma fanatização. Né? Tu tem. E daí tu deixa de ter um. Tu não divide a tua atenção, né? Tu fica focada excessivamente de um lado só ali. Mas eu gosto muito do Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Eu gosto bastante do ET. Não bateu tanto. O ET pra mim é... Nossa, Tipo, Talvez eu não tenha acho. gostado porque eu não gosto tanto de filme de ET. Pode ser. Eu acho que a chegada da nave no Contatos Imediatos do Terceiro Grau ela é muito mais impactante do que qualquer coisa nesse filme, assim. Sim. Porque no final o que acontece, eles começam a revelar, eles pegam os arquivos ali que eles roubaram dessa ONG e começam a jogar na rede ali da empresa de televisão. Rápido. Os ETs deixaram entrada USB. Entrada USB, bem legal, eles estão adaptados, assim. Pelo menos os ETs só E daí aceitaram. aquele monte de vídeo em preto e branco, muito semelhante a essa quantidade de arquivos de luzinha que a NASA disponibilizou no último... A NASA não, o Pentágono disponibilizou nos últimos tempos ali. Não é nada muito diferente. Até as imagens dos ETs, que mostra eles recuperando os corpos, eles abrindo os corpos dos ETs. Isso aí a gente já viu. Aquele negócio dos ETs fake do México lá. Mas é que eu acho que a ideia era essa, tentar trazer, mostrar que, olha, tudo que vocês... Pois é, mas foi contado como teoria da conspiração, talvez não seja. Eu acho que o formato do ET ter aquele formato quando... O ET.
Não, os ETs. De agora? Os ETs, tô falando do filme agora. Quando eles começam a passar essa parte em preto e branco, e eles pegando, e aparece um ETzinho assim, ó. E aí eles carregando o ET. E o ET do jeito ET, né? Com formato Eles ET. na chuva protegendo o ET com guarda-chuva. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Pra mim eu achei muito engraçado. Mas o último É que a foto mais envergonhosa, né? eu E tipo, mais tu fica meio cringe. Não sei se usa cringe ainda, Eu não? não sei. E aí eu não pra sei, gente- mas pra mim não dá. E aí, pra gente encerrar, já encerrando, o último ET, porque assim, a gente sempre tem essa ideia deles pequenininhos, né? O último não é pequenininho. Não, é O grandão. último é tipo o Embayama, né? É que eu acho que é o ET mãe, É o assim, ET, né? Rainha mãe. é o ET assim. o Embayama. E daí quando o ET vai falar, acaba o filme. Vai explicar o que aconteceu e acaba o Dito filme. tudo isso, gosto do final ser aberto. Eu acho que não é questão do final ser aberto. Acho que tipo assim, é o final ser previsível que me incomodou. não, mas tem uma galera que você pensa, agora ela vai explicar o quê? É. Porque assim, o ET cochicha um negócio pra ele sabe a linguagem, ele fala pra ela vai pra frente das câmeras ali e diz, então, é o seguinte, e aí acabou o filme. Eu acho que vocês são todos Pra mim, nossos ótimo. escravos. Acabou. Pra mim, ótimo. Não me incomoda nem me desincomoda. Eu É. acho. Ai, claro, eu sempre gosto de falar. E aí que ele disse. Mas assim, se não disse também, isso não foi que me incomodou. A questão é que todo filme fica imaginando que vai acontecer exatamente aquilo que acontece no final, que eles vão chegar num lugar e vão revelar pra todo mundo, que vão mostrar um monte de imagens de ET, e é exatamente isso que acontece. Então tu fica 2 horas e meia de um filme mais ou menos achando que vai terminar de um jeito, e o filme não te surpreende, ele acaba exatamente Ele desse jeito. acaba exatamente E como assim, eu ele acabar. essa exposição eu achei um pouco longa também. Tipo assim, eu já entendi. E que me Não surpreende precisa porque ficar 5 minutos mostrando cenas. se o Spielberg foi o cara que criou o blockbuster praticamente com Tubarão ali, né? E depois alavancou toda essa indústria de cinema, depois com ET e vários outros filmes. É um cara que ele traz isso para esse filme, mas eu acho que em determinado momento, e especialmente na parte final, ele perde essa toada. Não sei se é a questão da edição, se é a questão de tentar tornar o filme um pouco com cara de documentário, e daí acaba ficando meio maçante. Então, Eu achei que ele ficou um pouquinho desconectado da realidade. Pode ser. Acho que... Um pouco desconectado da realidade o filme de ET, no caso. Não. Não, acho que Pro não. que ele se propõe, acho assim. que o Carlos não fala do tema, mas Não, sim eu entendi. do ideal do tempo, de onde a gente está hoje, né? De como a gente encara as coisas. Isso, acho e tal. que é uma visão de romântica, acho que é assim. uma visão de tiozão ainda, assim. Mas enfim, vamos dar notinhas aí. Eu acho que vai ser a maior de todas, e mesmo assim, meu foi 3 estrelas. Eu até pensei em 3,5, mas eu lembrei que semana passada eu vi o Obsessão aquele, dei 3,5 e eu gostei mais do Obsessão, então minha notinha é 3 estrelas. A minha é 2,5. Ai, boa, porque eu pensei, vou dar 2,5 e aí vão Não, pra mim, ser 2,5. chicotada, 2,5. Então tá. Vamos fazer um disclaimer aqui, que a gente não vai ter nem dicas, nem radar e nem como um acordo. Primeiro porque a gente tá apertado no tempo aqui. Segundo porque tem Copa do Mundo. E agora, até o dia 19 de julho, vai ter C-Pop toda semana? Não sei. Talvez tenha, talvez não, né, mano? É possível que não. Possível que não. Provável que semana que vem tenha, se tudo correr como... Tem o Toy Story. Eu não vou conseguir no Toy Story, mas o Carlos provavelmente vai. Se tudo correr conforme o previsto, pelo menos semana que vem tem. Depois a gente vai ver. Mas assim, fique aí, que na pior das hipóteses, lá em 20 de julho a gente tá aí de volta. Mas acho que vai dar boa antes disso. Porque daqui a pouco Boa ou ruim, no caso, diminui né? um pouco a... Depende pra quem precisa torcer. que né, cara, Paz, as pessoas... Torce pro Brasil ou não torce pro Brasil, eu Cássio acho que as Correa? pessoas torcem. Agora! Torça. A minha pirâmide de torcidas é assim. E com isso eu vou cancelar minha chance de ter um visto aprovado. Mas vamos lá. Minha pirâmide de torcidas é Brasil, depois todas as seleções sul-americanas, depois os africanos, depois dos europeus ali Portugal. Acho que ia ser legal o Cristiano Ronaldo também encerrar bem a carreira. E depois, entre os sul-americanos também a Argentina, tá? E depois todo mundo que jogar contra os Estados Unidos. Eu achei gostaria de pontuar que eu achei um pouco estranho tu torcer pro Portugal. Tipo assim, sul-americanos, e aí mas é o Portugal Cristiano na Ronaldo. Europa? É Cristiano Ronaldo. Não. Acho Eu não torci pra Argentina, nem. Enfim. Não, eu não tenho nada contra a Argentina, nem. Vou torcer pro Brasil, mas... Só que assim, as pessoas fazem muito essa coisa assim, Copa, o Brasil. Eu
curto Copa pela Copa, assim. Se o Brasil ganhar, melhor, mas Copa... Minha dica é, entre em algum bolão da Copa, porque isso vai fazer com que Uzbequistão e Congo seja um jogo que vai ganhar graça também. Todos os jogos são importantes. Os jogos do Congo vão ter graça, Carlos Correia, claro. Vão ter graça. Temos. Mas Que diabo está na Copa? Está na Copa. Mas é uma Teremos delícia ver dancinha. um bom futebol sendo jogado também. Eu gosto. Na Copa também, um mau futebol também é uma delícia. Tudo é uma delícia em Copa do Mundo. Pode ser. Mas, gente, eu tô acostumada a ver o Grêmio, né? É isso aí. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência e lembrando que a edição desse programa é do Alex Reis e do Felipe Teixeira. Certo? Tchau, tchau.